Presta atenção. O programa Léo Machado Verdade agradece a sua audiência, sempre aqui no programa trazendo a verdade. E hoje vamos trazer uma entrevista bombástica com o procurador do município de Trindade, Dr. Sérgio Ferreira. Dr. Sérgio, muito obrigado por falar aqui com o nosso programa, sempre trazendo a verdade. Te agradeço em nome do programa Léo Machado Verdade. Eu que agradeço. E eu quero começar essa entrevista, mas que você veja esse vídeo. Segundo o procurador do município, que está sendo investigado na Operação Tione pela Polícia Civil e Ministério Público, eu invadi o abrigo que está sendo investigado na Operação Tione pela Polícia Civil e Ministério Público. Doutor Sérgio, o vereador fez graves acusações neste vídeo. O senhor está sendo investigado em algum processo? Não, Léo. Mais uma vez o vereador está mentindo. Minha participação nesse processo é simplesmente como advogado e procurador do município. Se não é verdade, o que o senhor vai fazer perante essas denúncias? Eu vou processá-lo por crime de calúnia, pedir um ressarcimento por dano moral e assim ele vai ter mais uma condenaçãozinha no currículo dele, que já é um vasto currículo de condenações que ele tem. Vai mais uma no currículo dele. Inclusive, tem um agravo que é de crime de receptação, o pessoal acha que não sabe, mas nós temos como comprovar que ele tem um crime de receptação por comprar material roubado. Bom, eu já sei disso, inclusive já indaguei o vereador ao vivo uma vez que eu entrevistei ele. Mas e você que está me assistindo? Coloca na tela para mim, produção, a condenação do vereador Dr. Edson aí. Eu não sei se pode, se ele vai me processar ou não, mas a verdade tem que ser dita, né? Se ele recorreu ou não, é um problema dele. Inclusive, o senhor tem direito de resposta aqui no programa Léo Machado. O senhor é um condenado da justiça. Antes da próxima pergunta, eu quero que coloque mais esse vídeo da fala do vereador aí, produção. Se vou voltar a dizer, a minha indignação, presidente, é a perseguição também à minha esposa. Conselho Tutelar, eu fiz um ofício e mandei para o Conselho Tutelar para me acompanhar nesse abrigo, que é competência dela. Aí vem o Sérgio querer fazer graça. Doutor Sérgio, o vereador, ele insiste em dizer que o senhor está perseguindo a esposa dele, Priscila Marçal. O que o senhor tem para falar sobre isso? Léo, não existe nenhuma perseguição. É só o Ministério Público e o CMDCA, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, eles querem saber qual vai ser a atuação da Priscila Marçal nessas ações. Se ela irá como conselheira ou como assessora do Dr. Edson. Ela entrou lá com o Dr. Edson, invadindo o local. Ao contrário do que o Dr. Edson fala, que foi muito bem recebido, ele está confundindo cortesia dos nossos servidores com ser convidado ou autorizado para entrar no condomínio Beija-Flor. E isso nós temos que comprovar que não ocorreu. Mas no vídeo que ele fala, ele diz que mandou um ofício, né, para pedir a presença do Conselho Tutelar naquela ação que ele estaria fazendo como vereador. Essa alegação também, qual o conhecimento o senhor tem sobre ela? Esse documento, nós temos conhecimento que não chegou ao CMDCA a tempo. Mas ele tem o direito do contraditório, assim, quem vai responder perante o CMDCA vai ser a Priscila. Ela pode levar esse ofício falando que foi pedida a ajuda dela e esclarecer se ela foi como carneirinho dele. Não, carneirinho não, doutor Sérgio, carneirinho é meu. Ela foi como esposa, como assessora, carneirinho não. Carneirinho é meu cinegrafista aqui, né, carneirinho? Senão o senhor vai ofender meu carneirinho aqui. Então, é a oportunidade que o Ministério Público e o CMDCA está dando para ela, ela tem que informar. Ela vai ser conselheira tutelar ou ela é assessora do Dr. Edson. Ou esposa também, né? Esposa, ela já é, nós sabemos e nós respeitamos isso. Que se tem uma coisa que a gente tem que respeitar é a família. Tá, eu só te perguntei se ela foi lá como esposa, como conselheira ou como assessora parlamentar. Não desrespeitei ninguém. Para mim não importa. É o Ministério Público que quer saber qual vai ser a atuação dela. Doutor Sérgio, apesar desse constrangimento, todos esses fatos, ele ir para a tribuna da Câmara, falar daquele jeito, mas ele é um vereador, advogado e estava acompanhado de uma conselheira tutelar. Ele poderia ou não entrar ali naquele local, no condomínio Beija-Flor? De modo algum, ele não pode entrar no condomínio Beija-Flor. Não? Não, de modo algum. Mas por que, doutor Sérgio? Ali nós tratamos de crianças que elas são provindas de vários tipos de violência. Violência de cunho sexual,
Nós temos uma criança lá, Léo, de 2 meses, que ela apanhou da mãe, que ela estava com o olho roxo até pouco tempo. Agora, 2 meses? 2 meses. Ela levou os socos da mãe e nós temos esse tipo de crianças lá que são vítimas de violência sexual. E nós temos profissionais, Léo, lá nós temos nutricionistas, psicólogos, médicos. Mas por que não pode entrar, doutor Sérgio? Eu vou falar até mais. Nem eu, nem o prefeito, ninguém pode entrar lá sem pré-agendar. Nós temos que preparar essas crianças. Elas já vêm com um trauma. Mas alguém abriu o portão para ele entrar e não tinha agendado? Não, ninguém abriu o portão. Nosso servidor ia sair com o carro e eles entraram no estabelecimento. Então eles invadiram. Quando você entra num lugar que você não foi convidado, você está invadindo o local. Mas como ele estava fiscalizando, igual a questão das portas, ele disse que lá não tinha nem porta, doutor Sérgio. Ele não poderia fiscalizar o condomínio Beija-Flor como vereador? Mais uma vez, o vereador demonstra desconhecimento do local. Lá tem lenço, não é à toa. Essas crianças não podem ficar fechadas dentro daquele quarto, porque são crianças que têm um tratamento... Não pode ter porta ali, então? Não pode, elas se trancam lá dentro. Nós temos casos de crianças que o trauma delas é muito grande. Não pode ficar uma criança fechada no quarto. Não é à toa que lá tem um lençol, tá certo? E o doutor Edson, você me falou o vereador, o advogado doutor Edson, mas não é o doutor Edson nem o vereador doutor Edson. O que causou espanto aos nossos servidores é o próprio doutor Edson, pelo próprio histórico que ele tem, que ele não é sensível a essa causa de crianças estupradas que tem lá. Então, ele mais uma vez demonstrou que não tem nenhum afeto a essa causa. Ele chegou gritando, chamando a atenção de servidores. Até agora, nós estamos... O senhor diz histórico da condenação dele, de receptação? Não, de apoio mesmo a algumas pessoas que têm... Saiu um áudio recentemente que ele orientando, eles estão rindo e falando que convenceu uma promotora de um caso de um estupro de uma menor de 14 anos. E ele rindo. O vereador de Trindade vai ser investigado pelo Conselho de Ética da Câmara do município depois do vazamento de um áudio. A conversa atribuída ao vereador e o advogado Edson Cândido de Souza levanta a suspeita de que ele teria orientado um cliente a mentir para a justiça, dizendo que era gay, para fugir da condenação de estupro de uma adolescente. O áudio tem 1 minuto e meio e mostra uma conversa que seria entre o vereador Edson Cândido de Souza, do PR de Trindade, o assessor dele e um terceiro homem. O vereador, que também é advogado e membro da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente da Câmara, teria contado aos outros 2 como orientou um cliente suspeito de estuprar uma menina de 14 anos a ser absolvido na justiça. Então, assim, eu falei, cara, o único peito eu saí agora que você virou viado, você é gay. Mas assim, na realidade, o cara também, o código exige uma coisa e o juiz olha com outro olhar. Então, absorver. Foi tão bem aceita a minha tese que a promotora foi comigo. A promotora e a juíza. E eu teve o ex-assessor do Rio de Janeiro lá, que foi o primeiro em Trindade a manifestar apoio a ele, sabendo que esse vereador tem um amplo histórico de estupro de crianças. Então, lá ele não é bem-vindo no condomínio Beija-Flor. Mais uma colocação, então. Como vereador, ele teria que pré-agendar, certo? Sim. E como um cidadão com fatos que são mostrados aí no Goiás. Só interrompendo. Deixa eu só colocar as imagens aqui para as pessoas que estão assistindo entender o que o doutor Sérgio está falando aí. Coloca algumas matérias, publicação do próprio Instagram, defendendo ali caso de estupro, do Gabriel Monteiro. Foi estupro, né, gente? Me ajuda aí, produção. Coloca algumas matérias do Instagram e coloca também as matérias que foi vinculadas. Inclusive, o áudio é meu, foi eu que gravei o áudio, né? Embora às vezes na justiça não valeu, ele falou foi para mim numa conversa privada. Eu não vazei esses áudios, né? Ele que prove que se ele quiser perseguir alguém, ele vai perseguir. Mas que ele falou, ele falou. Coloca as matérias aí. Então, assim, eu falei, cara, o único peito eu saí agora que você virou viado, você é gay. Foi tão bem aceita a minha tese que a promotora foi comigo. A promotora e a juíza. Essas imagens, o que nós mostramos aqui, é o que o senhor tem falado aqui. Sobre isso, por isso que ele não pode entrar? Demonstrou que não tem sensibilidade à causa daquelas crianças. Mas ele é vereador. Mas também é essa pessoa que é insensível, né? Uma pessoa que apoia esse tipo de crime. Que é o contrário do que está ocorrendo lá no condomínio Beija-Flor. Léo, quem pode entrar no condomínio Beija-Flor é só o secretário de extensão.
social, os servidores que ali trabalham, os psicólogos e um outro caso de algumas pessoas que são agendadas para ver para caso de adoção. Doutor, se ele não pode entrar, por que os servidores não chamaram a polícia? Chamaram a polícia. Chamou? Me ligaram e eu fui com a polícia lá mais tarde. Nós registramos a ocorrência. Só que ele já tinha saído. Nós chegamos e ele já tinha saído. Bom, aguarde que tem mais. Doutor Edson, o senhor tem direito de resposta aqui no programa Léo Machado Verdade. Inclusive tem muito mais coisas que em breve nós vamos trazer e mostrar para a população. Está chegando o período eleitoral e a gente está vendo muitas situações que não precisaria de estar acontecendo. Você faça os seus comentários, compartilhe e participe. Siga sempre o programa Léo Machado Verdade. Doutor Sérgio, muito obrigado pela coragem, né, e pela confiança de fazer essa entrevista conosco. Eu que agradeço, Léo. Essas informações eram necessárias para a gente esclarecer o internauta e a população de Trindade. Compartilhe aí, que dá trabalho para fazer. Programa Léo Machado Verdade, em busca da verdade, em defesa do povo.